Olá, tudo bem? Eu sou o professor Epson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da primeira série do ensino médio. Na aula de hoje, vamos trabalhar com o assunto potência mecânica. Mas antes de começarmos a definir a potência mecânica, vamos definir o termo potência de uma forma geral. Vamos ao slide? Potência é a grandeza que determina a quantidade de energia utilizada, transferida ou dissipada em um sistema físico a cada unidade de tempo. Em outros termos, potência é a rapidez com que a energia é transferida. Volta para mim. Queridos, em aulas passadas, estudamos uma matéria chamada de trabalho mecânico. E o que era o trabalho mecânico? O trabalho mecânico era uma energia que era transferida para que um dado sistema, um dado corpo, se deslocasse por intermédio de uma força. Ou seja, sempre que tínhamos um deslocamento por intermédio de uma força, a energia que havia sido transferida ganharia o nome de trabalho mecânico. No entanto, nós nos comprometemos naquela matéria a definir o valor desta dita energia, sem nos preocuparmos com a rapidez com que essa energia era demandada ao sistema. E nesta aula, nós vamos agora nos preocupar com a rapidez com que essa energia é transferida, é demandada. E é justamente esta rapidez com que esta energia é transferida que nós chamamos de potência. Porém, como nós estamos falando que essa energia está sendo transferida para ter um deslocamento por intermédio de uma força, então nós vamos estar estudando a potência mecânica. Vamos então ao slide para você ver uma animação. Observe que ali, nesta animação, nós temos uma pessoa empurrando uma mesa. A pessoa está fazendo uma força, ok? E ao empurrar essa mesa, olha só, essa mesa vai sofrer um deslocamento. Então, nós podemos garantir que neste nosso exemplo, está tendo ali uma transferência de energia cujo seu nome vai ser trabalho, e vai ser trabalho mecânico. Observe que nós estamos agora medindo o tempo com que este objeto vai ser deslocado de um ponto para outro. Neste caso, está sendo de 10 segundos. Agora, observe a outra animação. Eu tenho a mesma mesa, a mesma pessoa, do mesmo local, vai empurrar até o outro ponto, que é o mesmo ponto final. Ou seja, o deslocamento está sendo o mesmo, mas olha só, o tempo gasto agora, 20 segundos. Opa! Houve uma transferência de energia nesse exemplo? Sim. Nos dois casos? Sim. Teve força? Teve. Teve deslocamento? Teve. No primeiro caso e no segundo. O deslocamento foi o mesmo no primeiro caso, comparado com o segundo? Foi. No entanto, no primeiro caso, gastaram-se apenas 10 segundos. E no segundo, gastaram 20 segundos. Ou seja, a velocidade com que essa energia foi transferida foi diferente. Então, nós dizemos que nestas situações ocorreram potências diferentes. Porque potência, filho, é uma taxa. É a taxa da liberação ou da utilização da energia em função do tempo. Potência é uma taxa em função do tempo. E sendo ela uma taxa em função do tempo, tem um modelo matemático para definir esta potência. Vamos ao modelo matemático? Vamos lá. Potência é igual à energia que foi ali transferida ou utilizada, dividido por ΔT, que representa ali o nosso tempo. Então, vamos lá. Ó. Aquele é a energia transferida. Lembre-se que uma energia que é transferida para deslocar um objeto por intermédio de uma força, nesse caso, ganharia o nome de trabalho mecânico. Então, é por isso que lá naquela fórmula que vocês estão vendo, tem a letra E e que na frente dele, na mesma posição desta fração ali no numerador, aparece a letra T, porque aqui a energia transferida está sendo na forma de trabalho. Embaixo tem a variação do tempo. O ΔT é a nossa variação de tempo. A unidade de medida do trabalho mecânico nós já estudamos em outras aulas, é o joules,
é um J maiúsculo que representa joules. A variação de tempo também tem unidade de medida. Qual a unidade de medida? No Sistema Internacional será em segundos. Está ali para você. Observe, então, que quando então vamos definir a potência, que vai ser a energia ou, nesse caso, o trabalho, a unidade de medida é joules. E embaixo, a unidade de medida do tempo seria o quê? Segundo. Quando nós temos uma grandeza, que é o que nós vamos definir, que é a potência, que temos joules por segundo tem um significado. Olha o significado dele ali na frente. É a mesma coisa que o watts. Então, toda vez que estivermos falando de potência mecânica, potência elétrica, a unidade de medida trabalhada vai ser em watts. E o que significaria então esse watts, professor? É a mesma coisa que joules por segundos. Então, fique atento. Quando você pegar um instrumento em sua mão, por exemplo, pode ser um instrumento elétrico, né? Uma lâmpada de 100 W, que é o watts, 100 watts, essa palavra watts te indicaria que seria ali a potência daquele instrumento, que neste caso citado seria a potência elétrica. Por quê? Nós estamos falando de potência mecânica ou de potência elétrica, professor? É porque essas matérias se comunicam, porque a potência é a velocidade de transferência energética por tempo. Não importa se ela é elétrica, não importa se ela é mecânica, é a velocidade de transferência energética. Então, tem ali um ponto de toque entre várias matérias. Mas, avançando, vamos ao slide. Vamos aqui definir matematicamente, né, essa potência mecânica através aqui de um exemplo. Uma força de 20 newton desloca na mesma direção e no mesmo sentido da força um corpo de 4 quilos em uma distância de 10 metros. O fenômeno todo ocorre em 5 segundos. Qual é o módulo da potência realizada pela força? Primeiro, venha comigo. Eu quero que, quando você leu esse texto, eu quero saber se você entende que ali vai existir um trabalho mecânico. O texto fala da existência de uma força. E o texto fala que tem um deslocamento. Então, se nós temos força e temos deslocamento, ali naquele texto, nós estamos falando que está tendo uma transferência de energia, cujo nome é trabalho mecânico. Bom, além dessa transferência energética, nós temos o tempo. Então, nós temos a transferência energética e temos o tempo. Então, diante disso, nós seremos capazes de definir o que o texto quer, que é o valor dessa potência. Então, vamos coletar os dados. Então, vamos voltar lá ao slide. Né? Aqui está a animação mostrando o que está ocorrendo. O bloco de 4 kg está sendo puxado por uma força e está tendo um deslocamento. E o texto fala que o módulo dessa força é de 20 newton. E que o deslocamento proporcionado por essa força é de 10 metros. Observe que nesta imagem que está sendo disposta para vocês, a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, o vetor força e o vetor deslocamento, seria um ângulo zero. E o cosseno do ângulo zero tem valor de 1. Então, ali, ó, aquele ângulozinho que está exposto para vocês é o ângulo de 0 graus. Por quê? Porque a força e o deslocamento ali têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Logo, o texto também te fala o tempo que demandou para que isso acontecesse, que foi um ΔT de 5 segundos. O texto demandou qual é a potência. Então, eu pergunto para você, potência tem uma fórmula específica para ela? E eu espero que a sua resposta seja sim. E qual seria a fórmula da potência? É energia dividido pelo tempo. Mas a energia aqui está sendo transferida em que forma? De trabalho. Então, aqui a nossa potência seria o trabalho dividido pela variação de tempo. Bom, nós já conhecemos o tempo e já está na unidade de medida correta, que é em segundos. O tempo ali vale 5 segundos. Então, estou fazendo a substituição ali do ΔT por 5 segundos. Olha lá na fórmula. Logo, o texto, pelos dados que você percebe que estão à sua esquerda, não forneceu o valor do trabalho. E este trabalho tem uma fórmula. Olha ela ali, ó. Observe no slide. Trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo.
Vamos agora inserir os dados que coletamos nesta forma de trabalho. Vamos lá, ó. A força, o seu módulo é 20, o deslocamento, o seu módulo já está na unidade de medida correta, que tem 100 metros, é 10, e o cosseno do ângulo ali, que é o ângulo zero, vale 1. Logo, o nosso trabalho, neste caso, vai ter valor, ó, de 200. Mas 200 o quê? Você poderia perguntar para mim. A unidade de medida de trabalho é joules. Logo, você não tinha o valor do trabalho, mas precisava para calcular a potência. Agora você tem. Então, nós vamos voltar lá na fórmula e vamos substituir este T, que é o trabalho, porque nós conhecemos. Então, vamos lá, ó, o T que representa o trabalho vale 200 joules. E embaixo, o tempo ou a variação do tempo é 5 segundos. 200 dividido por 5, olha o resultado, 40. Mas 40 o quê? Na parte de cima tem joules, na parte de baixo tem segundos. Mas joules por segundo representa watts. Então, a nossa potência é de 40 watts. Vencido essa parte, vamos fundamentar essa expressão em mais exercício. Vamos lá. Um corpo de massa 6 kg é levado até uma altura de 30 metros em 30 segundos. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo nessa altura e a potência demandada na realização desta tarefa. Volta para mim. Você deve ter ciência de que, quando um objeto está em uma determinada altura, ele tem uma energia que é chamada de energia potencial, que é uma energia que está condicionada a uma região do espaço. No entanto, se essa região do espaço é uma região de altura referente a um dado referencial, essa energia vai ser chamada de energia potencial gravitacional. Só que essa energia potencial gravitacional tem o mesmo valor que o trabalho que deve ser realizado para tirar o objeto do solo e levar ele até esta posição. Olha só o que eu estou garantindo para você, que a energia potencial em um dado ponto tem o mesmo valor que o trabalho para você pegar a mesma partícula que está lá naquele ponto, do solo, tirá-la do solo e levar até aquele ponto. Então, a energia potencial gravitacional de uma certa massa naquele determinado ponto tem o mesmo valor numérico que a energia na forma de trabalho para pegar esta massa do solo e levar até aquela posição. Dito isso, vamos voltar ao exercício e coletar os dados. O texto demanda de vocês que vocês calculem a energia potencial gravitacional. É a primeira pergunta. E depois a potência. Primeiro, a massa, o texto fala que é de 6 kg. A altura, que é representada por essa letra H, o texto fala que é de 30 metros. A aceleração da gravidade naquele local vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, nós vamos adotar esse valor da aceleração da gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós estamos fazendo uma adoção, porque o valor correto vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça isso. Aí, continuando, nós queremos ali saber a energia potencial gravitacional. É a nossa primeira pergunta. O texto também forneceu o valor do tempo, que vale 30 segundos. Bom, vamos lá. A energia potencial gravitacional tem uma fórmula? Tem. A energia potencial gravitacional, a fórmula dela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E está aí exposto para vocês. A massa, nesse caso, é 6, a gravidade é 10 e a altura aqui é de 30 metros. E já está na unidade de medida correta, porque a altura tem que estar em metros. Quando você faz essa multiplicação, nós vamos encontrar o valor de 1.800 joules. Essa seria o valor da energia potencial gravitacional, que, no entanto, tem o mesmo valor do trabalho. Bom,
A primeira pergunta está vencida. Nós temos que ir agora para responder a segunda pergunta, que ele pergunta para você qual é a potência. Aí eu faço uma pergunta a você. Venha para mim. Venha comigo. Potência tem fórmula? Sim. E qual é a fórmula da potência? É energia pelo tempo. Só que detalhe, como nós temos uma partícula que está necessitando de uma força e essa força está produzindo um deslocamento, esta energia demandada vai vir na forma de trabalho. Então, a fórmula da potência, ela ganha essa configuração. Vai ser o trabalho dividido pela variação do tempo, que está exposto para vocês. Bom, nós temos o tempo e também sabemos agora o trabalho. Por que nós sabemos o trabalho? Porque o trabalho é numericamente igual à energia potencial gravitacional. Neste caso, o que nós temos? Que o trabalho é 1.800 joules e o tempo é 30 segundos. 1.800 dividido por 30, resultado, ó, 60. O que, professor? Em cima tem os joules e embaixo tem os segundos. Só que joules por segundo equivale a watts. Logo, a nossa potência neste exercício vale 60 watts. Vamos fazer uma revisãozinha para ver se você entendeu o que nós estamos propondo. Nós estamos propondo que a potência é uma taxa, é a taxa de liberação dessa energia em função de um tempo. É a energia demandada em função do tempo. Então, é a rapidez com que essa energia ela entra ou sai de um sistema. E ela tem uma fórmula? Tem. Potência vai ser o quê? Energia dividido pela variação do tempo, que vai ganhar configurações, que nessa parte da matéria que nós estamos trabalhando a potência mecânica, vai se tornar trabalho dividido por ΔT. Bom, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado da aula, eu já te convido para a nossa próxima aula e de mais, estou à sua espera. Tchau.